Sentar que a minha vista é das melhores. No conjunto, Elan dá a impressão de um operário que nas horas vagas se converte em pregador. Poder-se-ia perguntar-me por que é que eu não tratei de ver a médium ao mesmo tempo que Elan ou qualquer outra materialização, e eu responderia que certa vez o tentei, mas, desde que introduzi a mão no gabinete, a forma desapareceu e apenas encontrei a médium atada em seu lugar, a qual soltou um grito de espanto quando sentiu-se tocada. Além disso, as manifestações logo se interrompiam. Passagem da médium através da porta da gaiola. Esse fenômeno, um dos mais curiosos que pude observar no decurso das experiências feitas com a Sra. Salmon, lembra o caso de Zollner com o médium Slade, no qual se produziu a passagem de objetos materiais inanimados através de objetos da mesma natureza. 25 No nosso caso, porém, tratava-se de uma matéria inanimada atravessada por um corpo vivo. Muitos dos meus amigos, espíritas convictos, me asseguraram que, depois da passagem da médium através da porta da gaiola, verificaram que a grade estava quente. Pela minha parte, devo declarar que toquei com muita atenção as malhas da grade e a barra de madeira, que a médium acabava de atravessar, e a sua temperatura me pareceu algo inferior à da minha mão. Dessas observações não pretendo deduzir consequência que refute o que os meus amigos observaram, visto que, desejando conferir valor ao testemunho dos meus sentidos, não devo tirar o deles. Se nos atermos às experiências dos doutores Becquerel, Curie, Rutherford, Bohm e outros acerca da luz e dos raios Röntgen, vemos que as moléculas da matéria dissociada, da matéria imaterial, podem atravessar os obstáculos materiais. 26 Aqui, todavia, nos achamos afastados da força que faz passar os corpos materiais e vivos através da matéria sem deixar vestígios da sua passagem, força cuja natureza as pesquisas psíquicas tendem a conhecer. Sob a influência de que força se podem produzir semelhantes fenômenos? Sugeridos pelo conhecimento de fatos psíquicos análogos e esperando obter esclarecimentos por parte mesmo dos seus autores, interrogamos Elan, que me respondeu da seguinte maneira: Fostes vós que fizestes com que a médium saísse da gaiola fechada? Fomos eu e os demais espíritos que me ajudam nas manifestações. De que maneira procedestes? Decompomos a matéria e a recompomos imediatamente. Foi a matéria da médium que desmaterializastes e reintegrastes ou a da porta? Oh, naturalmente a da porta. A matéria viva não a podemos desmaterializar, ao passo que nos foi fácil desmaterializar e reconstituir a porta da gaiola. Estais bem certo de que a matéria viva não pode ser desmaterializada? Conheço casos em que esse fenômeno se produziu. Sem dúvida, tendes razão, mas eu ignoro isto. Podeis estar certo de que temos muito a aprender e que nós, desencarnados, ficamos muito satisfeitos quando podemos receber algum ensino dos encarnados. Existe no vosso plano grande número de pessoas que se acham mais adiantadas do que alguns espíritos de nossa esfera. No tom dessas palavras não pude surpreender o menor indício de ironia. Sou de opinião que a leitura desse diálogo pode interessar aos estudiosos dos assuntos psíquicos, ainda que não dê uma explicação satisfatória da penetração da matéria. Elan parece ignorar a geometria da quarta dimensão de que tanto se tem usado e abusado a propósito desta prodigiosa manifestação. Seja como for, o certo é que não pôde ou não quis dar-me uma informação ampla quando lhe pedi que me explicasse o mecanismo ou o processo da desmaterialização. E depois, estava ele de boa fé, quando me dizia que a matéria viva não podia ser dissociada psiquicamente e não me induzia conscientemente ao erro. De fato, não é possível que ignorasse que, ao revestir um corpo material, tinha necessidade de utilizar-se do que lhe emprestava a médium, para cujo fim desmaterializava parte do mesmo. Podemos dar crédito às suas palavras quando diz que, na passagem da médium através da gaiola, não foi o corpo vivo que se desmaterializou? Na minha opinião, baseada na sensação experimentada ao apoiar a minha mão na gaiola, através da cortina, o que se desagregou foi a grade que está em contato com o espaço que se produz no ato da desmaterialização. E, observações sobre Blanche. Esse nome foi dado a uma das formas materializadas, referidas na descrição documentada da seção espírita de que falamos anteriormente. Blanche era sobrinha, por afinidade, da senhora Carolina D.I., por conseguinte, prima da senhora Vitória B., ambas presentes à sessão. Morreu de parto no ano de 1878, na idade de 29 anos. A senhora Carolina D.I. e sua filha senhora Vitória B., assim como o marido desta, me asseguraram que,
durante os últimos 6 anos, têm sido visitados pelo seu espírito materializado. O que é mais interessante é que semelhante materialização se produziu com 3 médiuns diferentes, a Sra. Salmon e os senhores C.I.W., este último médium autêntico que nunca foi surpreendido em delito de fraude. Eis alguns detalhes curiosos a respeito dessas 3 origens de materializações. Blanche nasceu no sul dos Estados Unidos da América, de pais franceses, foi educada em Paris e falava correntemente o francês e o inglês. Quando Blanche se manifestava aos seus parentes, por intermédio dos médiuns C.I.W., se expressava de preferência no inglês, ao passo que com a Sra. Salmon empregava quase sempre o francês quando se dirigia à sua tia, nascida e educada na França, e o inglês quando falava com a filha desta última, educada que foi na América. Essas senhoras que, em diversas ocasiões, tiveram Blanche em seus braços, estão de acordo em afirmar que o seu talho delgado difere inteiramente do dos 3 médiuns supracitados. Observações acerca das materializações. Uma vez estabelecida a realidade das materializações de espíritos, o problema concernente a esses fenômenos está longe de achar-se resolvido no momento. Com efeito, na presença de tão inauditos fatos, o experimentador que, da negação a priori, passou à dúvida e desta certeza, pergunta a si mesmo o que são essas formas humanas que nos dão a impressão de vida e logo se dissolvem diante de nossos olhos, em nossos braços, que, em alguns segundos, criam carnes e vestes que fazem desaparecer com a mesma rapidez. Então suscitam várias questões que vamos examinar separadamente e da melhor forma possível. Primeiro, essas formas que aparecem a nossos olhos terão uma existência objetiva ou subjetiva. A duração das aparições é, em geral, tão curta, posto que, em alguns casos excepcionais, se demorem com os assistentes e se entretenham com eles durante 5, 10, 20 minutos e mais, que estamos no direito de perguntar se não somos vítimas de uma espécie de sugestão mental, de natureza hipnótica ou qualquer outra, análoga à influência exercida no público pelos pelotiqueiros do Oriente, influência, no nosso caso, vinda do médium e do nosso próprio subliminal, auto-heterossugestão. Mas, por um lado, sabe-se que os personagens e as coisas postas em cena pelos pelotiqueiros desaparecem do campo visual logo que os espectadores se aproximam ou se afastam mais ou menos, e a chapa fotográfica não os registra. As materializações, pelo contrário, podem ser não somente vistas e ouvidas mas também tocadas, fotografadas e mesmo moldadas. Esperamos ainda poder apresentar um dia fotografias e moldagens sem todavia lhes pretendermos a prioridade, pois que essas provas têm sido obtidas grande número de vezes. Portanto, as materializações têm uma existência objetiva. Segundo, de que substância ou substâncias são as materializações formadas? Segundo os ensinos obtidos de diversas fontes, pode-se dizer que essa substância vem do médium. 27 Conhecem-se casos em que o peso dele diminuía em proporções consideráveis durante a experiência, outros casos em que o médium desaparecia em parte, se não totalmente, enquanto as materializações se produziam. É um fato que nos propomos verificar no laboratório que preparamos especialmente para essas investigações. Quanto ao tecido das roupas, discute-se por ora a sua proveniência. Algumas inteligências têm dito que o produzem desmaterializando uma parte das vestes do médium, outras falam de transportes de coisas. Tudo é possível. Tem-se permitido por vezes cortar um pedaço de pano que, em seguida, podemos examinar à vontade, até no microscópio, do mesmo modo que os cabelos, as unhas ou o sangue, que se tem podido, segundo se diz, extrair da carne das formas materializadas. Vê-se que imenso e novo campo se apresenta às investigações dos estudiosos da ciência. Em observações que ainda não foram publicadas, pelo que me conste, e em que, bem entendido, foram tomadas as necessárias precauções para eliminar a fraude, fizeram-se sinais, azul de anilina, na mão do espírito e esses sinais foram transportados para uma outra parte do corpo do médium. Também se tem notado que o odor particular ao médium era encontrado na aparição. Terceiro, qual é o processo pelo qual a substância das materializações é transportada, aglomerada e dissolvida? Não buscaremos responder a esta pergunta, sobre a qual nenhum esclarecimento recebemos. Quarto, as materializações ou essas personagens, que nos falam com a sua própria voz, são o que dizem ser. Vimos anteriormente, nota D, que ela não pôde ou não quis dar-me explicações sobre a desmaterialização quando lhes pedi.
Pois menos reservado foi quando lhe perguntei se não era uma segunda personalidade ou uma personificação emergindo do subconsciente da médium, de onde promanariam também todas as materializações. Declarou enfaticamente que ele mesmo, assim como os outros espíritos que se manifestam pelo médium, seu instrumento, são entidades, personalidades distintas, espíritos desencarnados, cuja missão é demonstrar-nos a existência da outra vida. Acrescentou que é em virtude das forças materiais emanadas do médium que conseguem manifestar-se no nosso plano. Sem aceitar cegamente asserções da natureza das precedentes, não será permitido determos-nos um momento para refletir a tal respeito e mesmo esperar que o fenômeno da materialização nos forneça, em um futuro próximo, a solução desse problema inquietante, que hoje defronta a psicologia, subliminal ou espíritos, ou ambas as coisas, ou nenhuma nem outra. Quinto, se não são o que dizem, que podem ser então. Como eles sempre dizem que são inteligências, almas que animaram corpos humanos no nosso plano, como habitualmente fazem, não faltarão hipóteses para explicar o que eles não dizem ser. Seria talvez prematuro abordar essa questão no momento, como ela o requer, mas contentemo-nos em encarar a única hipótese que é atualmente permitida em psicologia. Seriam essas materializações manifestações subjetivas do inconsciente do médium. Nas escolas de psicologia, as menos suspeitas de psiquismo, admite-se hoje que o inconsciente pode falar sânscrito ou mesmo marciano ou personificar perfeitamente pessoas falecidas de que nunca se ouviu falar, mas cujos caracteres percebe, sem dúvida, talvez, na subconsciência de um vivo presente ou distante, telepatia. Em suma, segundo alguns psicólogos, não se pode saber de quanto é capaz o subliminal, como o denominou Miers. Não nos detenhamos por tão pouco e já agora digamos que bem poderia o subliminal conseguir exteriorizar, ao mesmo tempo que uma segunda ou qualquer personalidade do médium, uma quantidade de substância bastante para produzir, momentaneamente, um homúnculo ou um espírito com mais ou menos aparência de vida. 28 seria uma variedade poderosa de telecinesia. Daria assim a ilusão dessa personalidade, que lhe aprove imitar e cuja imagem física ou moral pode ter colhido no subliminal dos assistentes, como em outros casos imita a voz, as maneiras, a escrita dessa personagem, sem sair do médium. Nos casos como o de Maldi, poder-se-ia admitir que se trata de uma reminiscência e que Maldi não é senão uma representação da médium na idade de 8 anos, mas tudo isso é bem complicado. 29 Esperemos ainda, antes de formular uma opinião, e tenhamos paciência, na esperança de ver realizar-se o acordo entre os espíritos e os psicólogos. Porque é preciso também dizer, longe estamos de poder crer, sob palavra, em tudo que essas formas materializadas contam, como o que emana dos outros modos da chamada comunicação entre os mortos e os vivos, pois há casos de animismo no meio. Quanto mais se estuda, observa, lê ou experimenta, mais lacunas ou contradições se notam, como não poderia deixar de ser, nas diversas manifestações que, na verdade, nos dão por vezes a impressão de algo assim como o inconsciente de Artimane. Um devoto não hesitaria em reconhecer aí o espírito da mentira. Contudo, é preciso não perder a coragem e no meio dos produtos, que vemos sair do filão dos fatos psíquicos, é possível encontrar bastante minério precioso para que sejamos pagos pelo nosso trabalho e, ousamos dizer, amplamente pagos. Sexto, se eles são o que dizem ser, que devemos concluir. O que acabamos de dizer no parágrafo precedente poderia dispensar-nos de examinar este ponto, que, contudo, é preciso mencionar, porque naturalmente nos ocorre ao pensamento. Pois bem, pensamos muito simplesmente que as consequências desse fato terão um alcance incalculável, dado o grau de evolução a que chegaram hoje os outros ramos da ciência, porém não insistiremos mais sobre esse ponto, de que já tratamos em um trabalho precedente. 30 Tais são as questões e as hipóteses que surgem diante do espírito do investigador, quando na presença dos fenômenos que acabamos de estudar. Acrescentarei apenas uma nota com respeito às materializações. É a seguinte: nas reuniões que têm por fim produzir esse fenômeno, as formas materializadas se mostram muito tímidas a princípio, mesmo com um bom médium. Quando os assistentes se conhecem e entre eles e o médium se estabelece uma confiança mútua, as formas mais facilmente permitem que nos aproximemos e as toquemos. Exemplo: tive numerosas conversas com Elan, que me permitiu apertar-lhe a mão, mas que se dissolveu e desapareceu desde que uma outra pessoa, que apenas conhecia, se aproximou. Maldi tinha grande predileção por uma das senhoras que assistiam às nossas experiências e que conhecia pelo menos há 15 anos.
É preciso ganhar a sua confiança. 31 Esta nota poderá ter a sua utilidade para os que se entregam ao estudo desses fenômenos. Conclusões. Espero que me perdoem por falar aqui de reminiscências pessoais, mas é que elas se acham ligadas aos fatos de que acabo de falar. Em 1886, quando publiquei o resultado de minhas investigações sobre certos fatos psíquicos, sabia muito bem o que me esperava, como prova o prefácio que fiz nessa época. 32 Todavia, julgava que não seriam precisos 15 anos para a verdade vir à luz. Esquecia-me de que a verdade é eterna e que 15 anos não são sequer um instante para o que dura sempre. A verdade tem tempo para esperar, mas nós, pobres mortais, efêmeras materializações que somos, temos por certo algum direito de estar impacientes quando sentimos a vida escapar-se de nós como a água na mão de quem busca segurá-la. Quando, por ter proclamado um fato, porque julgávamos saber que existia, fecharam-se diante de nós as portas do caminho que nos parecia destinado e até os nossos mestres, colegas e amigos mais prezados deram ouvidos a baixas calúnias e afastaram-se de nós, quando o nosso Dom Quixotismo nos leva ao exílio e nos faz passar estes 15 anos longe da pátria e de quanto ela encerra de caro para nós, temos por certo, repito, alguns direitos em paciência. Mas, enfim, é chegado o momento em que temos a satisfação de ver a avalanche dos fatos engrossar todos os dias. O que ontem não passava de um foco apenas imperceptível vai irrompendo vigorosamente no campo da ciência. Devo fazer aqui uma pausa. Acabo de falar em ciência. Estamos autorizados a introduzir nela o estudo desses fenômenos. Em outros termos, não deveríamos evitar que a ciência oficial se misturasse assim com a ciência oculta. Em resposta a esta objeção que me foi feita, aproveito o ensejo que se me oferece para declarar categoricamente que eu não creio na existência de tudo quanto nela se passa. A química e a física foram outrora ciências ocultas. Quem fala hoje de ocultismo em física ou em química? Há somente duas classes de estudiosos da ciência. De um lado os que buscam levantar a cúpula do edifício antes de estabelecer solidamente os alicerces e pretendem interpretar a natureza antes de conhecer os elementos de suas leis. Do outro lado aos que avançam prudentemente, passo a passo, depois de se terem assegurado da consistência do terreno de que escavam conscientemente o solo para descobrir a rocha sobre a qual deverão assentar os fundamentos do conhecimento. Nós queremos pertencer a estes últimos. É bem conhecida esta asserção de um pensador: se Deus existe, a ciência o descobrirá. Não sabemos se cabe à ciência fazer tal descoberta, mas podemos esperar que, se a consciência do homem sobrevive à morte do corpo, a psicologia experimental o demonstrará. Alguns céticos de ontem, hoje crentes fervorosos, afirmam que ela já o demonstrou. Seja como for, se esta prova deve um dia ser feita, se nós a queremos completa, brilhante, irrefutável, acumulemos as observações e as experiências, pois que, como escrevia Buffon no século passado, os livros nos quais estão elas recolhidas são os únicos verdadeiramente capazes de aumentar os nossos conhecimentos. Paul Gebier. Segunda parte. Ernesto Bozano, Materializações de Espíritos em Proporções Minúsculas. Ernesto Bozano, Autobiografia. No interesse de seus leitores, a International Psychic Gazette, de Londres, pediu-me um estudo autobiográfico, no qual, acima de tudo, relate as circunstâncias que me levaram a interessar-me pelas pesquisas psíquicas. Acedo de boa vontade ao pedido, reconhecendo que a história das conversões filosóficas contém sempre ensinos valiosos para os que a leem. Digo conversões filosóficas muito de intento, porque a minha foi na mais ampla expressão do termo. Nasci em Gênova, Itália, em 1862 e a minha vida carece literalmente de episódios biográficos, pois tem sido a de um ermitão. Nunca fiz outra coisa senão estudar. Na mocidade, todos os ramos do conhecimento, atinentes às artes e ciências, exerceram igualmente irresistível fascinação sobre mim, tornando-me até difícil seguir um caminho na vida. Decidi-me, finalmente, pela filosofia e Herbert Spencer foi o meu ídolo. Tornei-me um positivista materialista convicto a tal ponto que me parecia incrível existissem pessoas de cultura intelectual, dotadas normalmente de senso comum, que pudessem crer na existência ou na sobrevivência do espírito. Não somente pensava assim como até escrevia audaciosos artigos em apoio de minhas convicções. A lembrança de tal proceder me faz indulgente e tolerante para com uma classe particular de antagonistas que, de boa fé,
sustentam ser capazes de refutar as rigorosas conclusões experimentais a que tem chegado o neo-espiritualismo, opondo-me às induções e deduções da psicofisiologia, nas quais eu acreditava há 40 anos passados. É preciso que se compreenda que, nos tempos a que me refiro, eu nada conhecia das investigações mediúnicas ou do espiritismo, com exceção de breves artigos que eu lia nos jornais, sem lhe prestar maior atenção e nos quais se apontavam estratagemas de médiums e se comentava piedosamente a credulidade dos espíritas. Aconteceu, porém, que no ano de 1891 o professor Th. Ribot, diretor da Revue Philosophique, me escreveu comunicando a próxima publicação de uma nova revista sob o título de Análise de Ciências Psíquicas, tendo como diretor o Dr. Dariaux, antecessor do professor Charles Richet. Era uma revista que se propunha principalmente a colher e investigar certos casos curiosos de transmissão de pensamentos à distância, compreendidos sob a denominação de fenômenos telepáticos. A misteriosa psicologia, oculta nestas frases, me atraiu a curiosidade, do mesmo modo que o nome do professor Richet bastava para garantir a seriedade científica do empreendimento. Respondi ao professor Ribot, agradecendo-lhe a atenção e incluindo-me entre os assinantes da revista. Devo sinceramente declarar que a leitura dos seus primeiros números produziu desastrosa impressão sobre o meu irreconciliável critério positivista. Parecia-me escandaloso que certos representantes da ciência oficial quisessem discutir seriamente a transmissão de pensamento de um continente a outro, as aparições de fantasmas telepáticos, como entidades reais, e casos atuais de assombração. O inibitivo poder das preconcepções tornara a minha faculdade de raciocinar inteiramente inacessível a tais ideias novas, ou, melhor, a tais fatos novos, pois realmente se tratava de fatos demonstrados cientificamente e rigorosamente documentados, embora eu não estivesse habilitado a assimilá-los. Quando ainda era esse o meu estado mental, apareceu na Revue Philosophique um longo artigo do professor Rosenbach, de São Petersburgo, Rússia, atacando com violência a sacrílega intromissão deste novo misticismo nos recintos da psicologia oficial e explicando os novos casos pelas hipóteses da alucinação, das coincidências fortuitas e mais algumas de que não me lembro. Tais refutações me pareceram tão deficientes e inábeis a produzir efeito contrário ao que me repugnava a mente, como o autor pretendia, que me convenci de que a questão era realmente de fatos. Em consequência, julguei o professor Rosenbach incapaz de combatê-la simplesmente com ideias preconcebidas. Aconteceu assim que refutações desastradas de um dos meus correligionários, aferrado à sua crença positivista, me fizeram dar o primeiro passo para a nova ciência da alma, a qual viria depois a consagrar a minha vida. 33 No número seguinte da Revue Philosophique apareceu, felizmente, um artigo do professor Richet, no qual as argumentações superficiais do professor Rosenbach foram refutadas ponto por ponto. Esse artigo aumentou extraordinariamente as minhas convicções quanto à realidade dos fatos e quanto ao mistério em que a explicação deles estava envolta. Nesse mesmo ano, da lavra do Sr. Marillier, apareceu uma versão em francês do famoso livro Fantasmes of the Living, por Mieres, Gournay e Podimori, sob o título de Alucinations Telepáticas, tradução que adquiri incontinenti e que serviu definitivamente para me convencer da realidade dos fenômenos telepáticos. Faço notar que esse convencimento meu em nada alterou a minha crença positivista, porque a explicação científica, então em voga, dos fenômenos, explicação segundo a qual eles derivam do pensamento a caminhar pelo infinito em ondas concêntricas, satisfazia inteiramente ao meu juízo científico. Não obstante, eu havia dado, com segurança, sem o saber, um grande passo na estrada de Damasco, porque essa primeira concessão a respeito das manifestações supranormais me colocara irrevogavelmente num novo campo de pesquisas, que iriam conduzir-me em direção oposta à do positivismo materialista que eu professava. De fato, não tardei a chegar um período de crise na minha consciência científica. Foi a obra de Alexander que sacou o animismo e o espiritismo a causa dessa crise, abalando profundamente os alicerces de minha crença positivista. Seguiu-se para mim uma época de perturbação moral, pois que, embora o novo caminho se orientasse no sentido de uma fé científica mais confortadora, não é sem desalento que assistimos à demolição do sistema completo de nossas convicções filosóficas, adquiridas à custa de meditações acuradas e de perseverantes esforços intelectuais. No aludido período, li várias obras metapsíquicas, de autores então afamados, as de Kardec, Delany, Denis, Dacier, Nuss,
Crookes, proferiu, Duprel, porém não custei a verificar que quem desejasse realizar trabalhos científicos úteis nesse novo campo de pesquisas teria de remontar às origens do movimento espírita. Consequentemente, escrevi para Londres e New York a fim de obter as principais publicações datando do começo do movimento até 1870 e, a chegada dos livros pedidos, abriu-se para mim o período realmente frutuoso das investigações sistemáticas no vasto terreno do metapsiquismo. Catalogava cada obra que lia, anotando os respectivos assuntos por ordem alfabética adequada, com intenção de os utilizar para a classificação comparativa e a análise dos fatos e casos. A excelência de semelhante método de investigação ficou de tal modo provada, que continuo a empregá-lo até a presente data. Guardo imorredor a lembrança desse período de fervorosas e perseverantes pesquisas, porque por meio delas me tornei capaz de assentar as minhas novas convicções espíritas sobre uma base cientificamente inabalável. Entre as obras que mais me influenciaram para a adoção de meu novo ponto de vista, mencionarei as seguintes. Ponto mediano Robert Darwin, Foot Fausant Bondario Fanoter World Debatable Lambertuentes World Neste, ponto mediano Epis Sargent, Planchet, Tid Spyro Officiense, ponto mediano Senhora de Morgan, From Mater to Spirit, ponto mediano Dr. N. Beowulf, Startling Facts in Modern Spiritualism. É verdadeiramente deplorável que tais obras, há muito impressas, não fossem reeditadas na Inglaterra e na América, desde que conservam intactos seu frescor e seu valor. Quanto à história do movimento espírita, o livro da Sra. Emma Gingebre Modern American Spiritualism, me foi de grande ajuda. Pelo que concerne à história dos precursores desse mesmo campo, colhi grande resultado da obra em 2 volumes de Leon Witt History of Supernatural. Do ponto de vista da fenomenologia mediúnica e de efeitos físicos, as atas, redigidas pela Sra. Speer, das sessões experimentais com William Stanton Moses foram as que produziram maior efeito persuasivo sobre as minhas convicções, em virtude da intervenção do espírito na fenomenologia, demonstradas nos comentários da Light de 1892 a 1893. Fiquei assim apto a formar para mim mesmo um sólido conhecimento científico, tirado dos argumentos. Entendi, porém, que chegara o momento em que deveria confirmar os meus conhecimentos teóricos com investigações experimentais. Entre mentes, por aquela misteriosa lei que une uma pessoa a outra pela afinidade das aspirações e tendências, encontrei várias pessoas que se ocupavam a sério com pesquisas mediúnicas, entre as quais menciono o Dr. Giuseppe Venzano, Carlo Peretti e Luigi Arnaldo Vassallo, editor do século XIV. Tivemos a boa sorte de descobrir, no nosso próprio grupo, 2 médiuns poderosos de efeitos físicos e mentais, com auxílio dos quais obtivemos manifestações de todos os gêneros, fortes pancadas à distância, luzes, transportes de objetos pesados e provas de identidade dos espíritos. Realizaram-se então as experiências com Eusapia Paladino, nas quais o professor Enrico Morcelli tomou parte e maravilhosos resultados foram conseguidos. Vimos materializações completas de espíritos, observados à luz de um bico de gás Auer, enquanto o médium jazia no gabinete, atado pelos braços, pernas e cintura a uma cama de campanha. As experiências anteriores foram por mim relatadas em meu livro Hypotheses Spiritique e Theorie Scientifique e o professor Morcelli fez outro tanto em sua obra Psicologia e Espiritismo. Aqui termino as minhas memórias, lembrando que o que se me pediu foi que esboçasse a narrativa dos primeiros passos por mim dados no caminho que me conduziu às convicções espíritas que atualmente possuo. Termino fazendo notar que as minhas convicções amadureceram lentamente, no curso, não pequeno, de 40 anos de pesquisas em que perseverei, empreendidas que foram sem ideias preconcebidas de qualquer espécie, daí eu me sentir no direito de manifestar abertamente a minha crença na significação e importância de tais investigações a que devotei grande parte de minha vida. Aquele que, em vez de se perder em discussões ociosas, empreende sistemáticas e aprofundadas pesquisas dos fenômenos metapsíquicos e nelas persevera por muitos anos, acumulando imenso material de casos e aplicando-lhe os métodos das investigações científicas, há de infalivelmente ficar convencido de que os fenômenos metapsíquicos constituem a admirável coletânea de provas, todas convergindo para um centro, a demonstração rigorosamente científica da existência e da sobrevivência do espírito. Esta é a minha convicção inabalável e nutro a esperança de que o tempo se encarregará de demonstrar que tenho razão. Introdução.
Relendo o relatório apresentado pela Sra. Juliette Alexandre Bisson ao Congresso Metapsíquico de Copenhague, 1922, no qual ela resume as suas experiências com a médium Eva Carriere, fiquei surpreso com o grande enigma teórico que oferece o fenômeno de materialização de espíritos em proporções minúsculas. Uma das materializações minúsculas obtidas com a médium Eva Carriere. Trata-se de um fenômeno obtido em plena luz diuturna e na presença de 6 espectadores, isto é, em condições experimentais que excluem toda a espécie de fraude, assim como a possibilidade de se explicarem os fatos em questão pela hipótese da alucinação. Pensei que seria então útil examinar, posteriormente, esse fenômeno estranho e perturbador e, para tal fim, consultei a coleção inteira de minhas classificações de fenômenos a fim de assegurar-me se não haviam, entre os casos metapsíquicos, outros casos semelhantes. Nada descobri entre os casos já antigos, mas entre os mais recentes encontrei 5 outros episódios análogos ao relatado pela Sra. Bisson. Além disso, na categoria das visões clarividentes de espíritos, encontrei certo número de aparições em formas minúsculas, entre as quais algumas verdadeiramente estranhas e interessantes, em pontos de vista diferentes. Não me parece, entretanto, que essas manifestações apresentem analogias utilizáveis para a explicação das materializações minúsculas, apesar do detalhe característico das proporções reduzidas que lhes é comum. Nessas condições, julguei não dever considerá-lo nesse estudo, podendo, em todo caso, ocupar-me dele em separado. Caso 1. Começo a narração dos fatos reproduzindo a interessantíssima narração da Sra. Juliette Bisson. Escreve ela: há 5 meses o engenheiro Sr. Dinson, um dos meus assistentes, mostrou-se muito interessado pelas minhas experiências às quais ele assistia regularmente. Baseando-se nos fenômenos espontâneos obtidos por Eva em plena luz do dia, fenômenos assinalados em minha obra, ele me perguntou se eu aceitaria fazer sessões, à tarde, no grande aposento em que moro. Confesso ter hesitado um pouco por causa da médium. Sabia que a experiência era possível, mas que causaria uma reação muito viva na médium e, por repercussão, uma fadiga muito intensa nela. Consenti, porém, reservando-me o direito de suspender a sessão se a médium não pudesse suportar esse gênero de experiências. Na hora atual, podemos trabalhar com a luz do meu ateliê, víamos aparições de dia, sem inconvenientes. Há algumas semanas, com grande surpresa nossa, depois de ter seguido com interesse a evolução de uma porção de ectoplasma que se desenvolvia em Eva, uma deliciosa mulherzinha de 20 centímetros de altura apareceu no meio dessa substância. Essa mulherzinha deslizou de cima de Eva, avançou docilmente para nós e, continuando seus movimentos, veio colocar-se nas mãos de Eva, fora das cortinas, depois nas mãos do Sr. Dinson e, em seguida, nas minhas. Passo à exposição dos fenômenos, lendo-vos a ata feita pelo Sr. Dinson, sessão de 25/05/1921, às 16h36. Os assistentes são em número de 6. A Sra. Bisson adormece a médium. Esperamos 3/4 de hora. No fim desse tempo, a respiração da médium se acelera, faz ouvir sons guturais e, em suas mãos, que, segundo o costume, não deixavam de ser seguras por nós, a Sra. Bisson à direita e eu à esquerda, aparece, subitamente, um pouco de uma substância cinza e branca, cujo volume aumenta, atinge o de uma tangerina, depois ovaliza-se e alonga-se de tal modo que o seu comprimento pode ter uns 20 centímetros e seu diâmetro 6 centímetros. Nesse momento e em plena luz diuturna, a materialização se desprende das mãos da médium e dos fiscalizadores e se mostra um pouco acima. Cada um de nós verifica que a extremidade esquerda da materialização se transforma em cabelos muito finos e que a parte central se torna branca e muito clara. Ela se modela muito rapidamente e podemos todos reconhecer, admiravelmente modelada, a curva da cintura de uma mulher, vista de costas, como que engastada em uma ganga sem forma. A parte branca se dirige rapidamente para a direita, depois para a esquerda e a substância se transforma progressivamente em uma mulherzinha nua, de forma impecável, na qual vemos surgir, sucessivamente, a cintura, as coxas, as pernas e os pés. Da substância primitiva só restam alguns cordões cinzentos e pretos, enrolados no baixo ventre dos quais não vemos os pontos de ligação. A pequena aparição é admirável de delicadeza, longos cabelos louros a cobrem, enrolados na cintura, seios descobertos, a parte inferior é de uma brancura notável. A materialização tem 20 centímetros de altura,
Ela é perfeitamente iluminada pela luz que jorra através dos vidros de uma larga janela. Ela é visível a todos. No fim de 2 minutos, desaparece, depois se mostra de novo. Os cabelos estão dispostos de outra maneira, pondo-lhe o rosto à mostra. Verificamos que as pernas têm movimentos próprios, uma delas se dobra, fazendo movimentar as articulações do quadril e do joelho. Ela desaparece bruscamente. Logo depois a substância branca ressurge nas mãos da médium, aí se mostrando, muito rapidamente, um delicado rosto de mulher, parecendo iluminado por uma luz que lhe é própria. É, em tamanho, 5 vezes maior do que a materialização precedente. Admiramos-lhe o azul dos olhos e o carmim dos lábios. A aparição some. Introduzo minha mão livre pela abertura do saco e sinto então um contato indefinível que se pode comparar ao roçar que produziria uma teia de aranha. Pouco depois, a médium entreabre o saco. Tornamos a ver a mulherzinha nua, estendida no avental da médium. Ela é vista em sua forma primitiva, porém 5 centímetros menor. Está deitada no regaço da médium, com a cabeça voltada para a esquerda. Os braços estão desembaraçados da cabeleira. A senhora Bisson pede a aparição para mover-se, a fim de mostrar que está viva. Logo a pequena forma se agita e, sem mudar de lugar, move-se, mostrando, sucessivamente, o lado direito e depois a face. Ela retoma sua posição anterior. As pernas, que estavam à direita, deslocam-se e se cruzam à esquerda, depois, apoiando-se sobre as mãos, a forma faz um movimento ascendente à força dos músculos dos braços, assim como é clássico em ginástica, colocando-se de pé para tornar a deitar-se em nova posição, desta vez com a cabeça voltada para a direita. A médium me segura a mão livre e, levantando a boca, faz-me explorar-lhe a cavidade, que acho inteiramente vazia. Durante esse tempo, a formazinha continua suas evoluções, subindo e descendo, verticalmente, pelo peito da médium, como um lubrião. Nesse momento, a médium retira as suas mãos das nossas e, segurando este corpozinho, deposita-o nas minhas mãos, a 40 centímetros de distância do saco. A aparição fica nas minhas mãos durante 10 segundos e cada um pode verificar-lhe a perfeição das formas. Esse pequeno corpo é pesado e o tato que dele tive é seco e suave, porém não me deu impressão nem de quente nem de frio. Depois desaparece das minhas mãos. Vimo-lo ainda um momento evoluir sobre os joelhos da médium, depois desaparece definitivamente. Deixamos a médium repousar alguns instantes, depois a revistamos e a estendamos em um divã próximo. Essa sessão é inesquecível, quer pelo interesse dos fenômenos, quer pela admirável fiscalização. Lida e achada absolutamente exata. As, Juliette Bisson, Maurice Dinson, Anne Barbin, René Duval, Jean Lefebvre, J. de Labelme. A senhora Bisson comenta assim ato dessa memorável sessão. Que significam essas manifestações? De onde saem elas? Que são? Muitas hipóteses foram arquitetadas, todas elas interessantes, ainda que uma só possa pretender ser a verdadeira. Se, como supõem os espíritas, são espíritos de desencarnados que nos vêm visitar, de que esfera desce essa mulher em miniatura de que acabo de falar? De onde provém essas manifestações insólitas? Se a teoria da ideoplastia, que ensina que a ideia em ação provém sempre do médium ou dos espectadores, para fazer uso de um termo já antigo, é a verdadeira, como explicar o papel quase negativo que representam os espectadores do ponto de vista da produção do fenômeno? Como explicar igualmente sempre dentro da hipótese ideoplástica o transe brutal da médium em horas imprevistas? Como explicar, por exemplo, que, às 8 horas da manhã, Eva, ocupada, quer em seu toucador, quer em seu apartamento, caia bruscamente adormecida? Só tenho tempo de transportá-la para a sala das sessões, onde ela me dá uma materialização. Enfim, precisamos todos continuar com as nossas verificações e experiências, sem buscar dar um nome à força X que utilizamos durante os nossos estudos. Todavia, somos obrigados a declarar que tal força é inteligente. É impossível, atualmente, afirmar que tal ou qual hipótese corresponde à realidade dos fatos. O que é inegável é a existência de uma força X, de uma energia inteligente que preside certas experiências, parecendo dirigi-las. O momento ainda não chegou de fazer seguir as considerações da senhora Bisson pelas nossas. Com efeito, os processos da análise comparada, aplicados a alguns episódios dos casos de que tratamos, poderão apenas permitir-nos descobrir algum fundamento indutivo legítimo para a solução do problema. Limito-me, então,
a insistir no fato das condições experimentais literalmente irrepreensíveis, dentro das quais o fenômeno se produziu. Notarei que o ideal dos metapsiquistas foi sempre o de obter fenômenos físicos em plena luz diuturna e que dessa vez chegou-se a atingir o fim desejado. Os experimentadores tiveram oportunidade de seguir a evolução de uma materialização minúscula, em todas as fases do seu desenvolvimento, desde o aparecimento de um núcleo de ectoplasma que, alongando-se e condensando-se, modelou-se como por encanto, sob os seus olhos, começando as suas transformações por uma das extremidades. Viam surgir de uma fina cabeleira loura que chegava até a cintura da forma feminina em miniatura, a qual, depois de toda formada, se moveu, levantando, deitando-se, subindo na médium e deixando-se colocar na palma da mão dos espectadores para desaparecer em seguida, bruscamente, e depois de reaparecer, não menos repentinamente, menor ainda. Essas circunstâncias eliminam, de modo absoluto, qualquer possibilidade de fraude, sendo, pois, absurdo duvidar-se da autenticidade dos fatos. Ampliações dos rostos de duas das materializações minúsculas obtidas nas sessões. Aquele que duvidasse delas seria convidado a explicar como poderia reproduzir, pela fraude, semelhante manifestação, em plena luz do dia, na presença de 6 pessoas e com um médium seguro pelas mãos. Que se poderia pretender ainda, suponho que ninguém pensará em pôr em dúvida o fenômeno aqui relatado, estupefaciente que ele é. Outros episódios análogos, que seguem, demonstram que o fenômeno de que se trata não é único em seu gênero, eles contribuem para torná-los mais assimiláveis às nossas mentes sempre obstinadas em querer circunscrever as possibilidades da natureza. Caso 2. Este caso é extraído das já célebres experiências do Dr. Gulen Hamilton, de Winnipeg, Canadá. Do ponto de vista que nos ocupa, difere, consideravelmente, do da Sra. Bisson, pois que os fenômenos de materialização minúscula se limitam, aqui, à formação de rostos animados e vivos, de 3 dimensões, que se produzem com auxílio de uma emissão de ectoplasma aderente à face da médium, atingindo suas proporções apenas 1/3 do rosto desta. Difere também do caso da Sra. Bisson sob este outro aspecto, são produzidos em plena obscuridade. Vários aparelhos fotográficos, assestados para o mesmo ponto, as fixaram em chapas sensíveis. Um conjunto de máquinas fotográficas que focalizavam um mesmo ponto para fixar as fotografias, tiradas nas sessões, em chapas sensíveis. Desnecessário se fez lembrar que máquinas fotográficas não se alucinam. Escreve o Dr. Hamilton, não fomos levados a fazer experiências por motivo de natureza sentimental nem por convicções ou considerações religiosas, mas sim impulsionados por intensa curiosidade de natureza científica. Queríamos verificar o que de verdade havia nas manifestações mediúnicas. Como nos propusemos satisfazer nossas intenções de maneira rigorosamente científica, decidimos só conceder atenção aos fenômenos observados em condições de fiscalização que permitissem eliminar toda espécie de fraude. Com esse fim, empregamos sempre métodos científicos. Primeiro, provocando a repetição do mesmo fenômeno em condições diversas. Segundo, tomando notas exatas à medida que os fenômenos se produziam. Terceiro, empregando amplamente a fotografia. Psychic Science, 1929, pág. 180. Materialização de Lucy, um dos guias da médium Maria M. O diagrama acima mostra a disposição da sala das sessões. No gabinete ficava a médium Maria M e ao redor 9 experimentadores. Por detrás dos experimentadores números 3, 4, 6 e 7 estavam colocadas as máquinas fotográficas que eram acionadas ao mesmo tempo, tirando as fotografias de vários ângulos. Havia, bem defronte do gabinete em que se achava a médium, uma mesa grande e no canto da sala o 10º experimentador, que era encarregado de tomar notas de tudo o que acontecia nas sessões. O Dr. Hamilton experimentou com 2 médiums que se prestaram graciosamente às experiências, mas as materializações de rostos minúsculos foram exclusivamente obtidas pela mediunidade de Maria M., a respeito da qual dá ao narrador as seguintes informações. Aprendemos a respeitar nela uma mulher trabalhadora, desinteressada, devotadamente sensível aos interesses de sua confissão religiosa, de seus amigos, de sua pequena família. Do mesmo modo que a outra médium, não teve Maria M. ocasião de receber uma instrução qualquer que fosse, todavia inteligente, com capacidades diversas notáveis.
Desde a sua infância percebera que possuía faculdades visuais e auditivas que não podia compreender. Há alguns anos interessou-se pelas experiências mediúnicas, frequentou sessões e não tardou a cair em transe. Em janeiro de 1928 Marielme tornou-se membro de nosso grupo, do qual a outra médium, Elizabeth, continuava a fazer parte. Durante os 3 primeiros meses o esperado desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas causou-nos certa decepção, pois, com efeito, não se notava nela nenhum sinal de faculdades supranormais. Seus progressos pareciam depois encaminhar-se para as formas comuns de mediunidade, com estado de transe mais profundo, acompanhado de um aumento de suas faculdades de clarevidência e clareaudiência. Eis, porém, que em dado momento uma mudança feliz se operou graças à intervenção de uma entidade espiritual que tomou o controle da médium. Psychic Science, 1929. Pags. 183-4. Achando-me na necessidade de abreviar esta narração, direi que esse novo espírito guia, que reformou a mediunidade de Marielme, deu o nome de Walter Stinson, irmão e guia espiritual da famosa médium de Boston, Sra. Margery Crandon. Ele começou por ensaiar a produção dos mesmos fenômenos probantes executados no grupo de Boston, porém, como a experiência das campainhas, que se faziam ouvir em uma caixa fechada, a qual abria a série de fenômenos, pouco interessasse ao Dr. Hamilton, este não executou as minuciosas instruções de fiscalização científica ordenadas por Walter. Walter acabou por indispor-se com o Dr. Hamilton e declarou-lhe que se ele não fazia o que lhe ordenara, não voltaria. Em seguida, para justificar o seu ressentimento e sua insistência, disse ainda: eles, os sábios, não acreditam nisto. Não tiveram a coragem de dizer que a minha irmã falava pelos ouvidos? Essa asserção foi confirmada. Walter satisfez o desejo do grupo, produzindo a emissão de ectoplasma dele se utilizando para a materialização de rostos, mais ou menos pequenos, de defuntos que afirmavam estar presentes. Estes, ao que parece, produziam os seus rostos em proporções reduzidas porque não dispunham de muita substância ectoplásmica. No número de outubro de 1929 da revista inglesa Psychic Science, apareceu uma série muito interessante de fotografias de rostos materializados. 5 desses rostos, representando o mesmo desencarnado, são colocados em confronto com 3 fotografias comuns do defunto tal qual era quando vivo, em épocas diferentes. Umas, de modo notável, correspondem às outras. A identificação não permite dúvida. O desencarnado em questão era ministro de uma igreja protestante e se chamava G.H. Spurgeon. A história de suas manifestações merece ser aqui resumida. No decurso da sessão de 4 de novembro de 1928, Walter pedira a um dos assistentes para passar a mão pelo rosto da médium. A pessoa a quem se dera essa ordem, depois de haver executado a ordem recebida, declarara nada lhe ter percebido nem no rosto nem no pescoço. Walter deu então o sinal convencionado para que se acendesse o magnésio. Logo que essa ordem foi executada, Walter pediu a um dos experimentadores que passasse um lápis e uma folha de papel à médium, que se achava mergulhada em profundo transe. A médium escreveu no papel qualquer coisa e Walter anunciou que ela escrevera o nome do defunto cujo rosto materializado saíra na chapa. Ele ordenou que se entregasse a folha de papel ao Dr. Hamilton, não devendo ninguém vê-la enquanto a fotografia obtida não fosse mostrada a outra médium, visto que essa, tendo percebido, pela clareaudiência, o defunto que se materializara, iria reconhecê-lo na fotografia. Materialização ectoplásmica minúscula do rosto de Walter, o falecido irmão e guia espiritual da médium Margery. Preciso é acrescentar que Walter tinha antes pronunciado algumas palavras de momento, contendo referências religiosas, dizendo que o que ele fazia era repetir o que lhe transmitia um dos espíritos presentes, de nome Johnny Pluman. Seguiram-se as instruções de Walter e, quando a chapa fotográfica foi mostrada à médium Elizabeth, esta observou, com espanto, que se tratava de um espírito que conhecia muito bem e que lhe dissera chamar-se Spurgeon. O Dr. Hamilton tirou então do bolso o papel escrito pela outra médium, no qual se lia Charles Haddon Spurgeon. Fizeram-se, em seguida, outras descobertas notáveis, isto é, que o nome Johnny Pluman, pronunciado por Walter, era o pseudônimo de Spurgeon quando escrevia artigos para revistas. Verificou-se, além disso, que as frases pronunciadas por Walter constituíam uma passagem do último sermão proferido pelo reverendo Spurgeon. Concebe-se que nenhum dos assistentes tinha conhecimento dos fatos em questão.
Relativamente à fotografia obtida durante a referida sessão, escreve o Dr. Hamilton. Esta materialização foi fixada por 3 aparelhos, entre os quais um estereoscópico. Os 3 retratos apresentam o mesmo fenômeno, um rosto absolutamente perfeito em todos os seus detalhes e que mostra tais indícios de vitalidade e uma semelhança tão espantosa com os retratos de G.H. Spurgeon que provocaram imenso interesse e grande surpresa. Do ponto de vista biológico, é de notar que na fotografia as 2 seções de ectoplasma se estendem como asas de uma borboleta em repouso. Analisando as margens das 2 asas, verifica-se que são notavelmente análogas, como se constituíssem 2 seções de um invólucro que seria fendido lateralmente em uma linha bem nítida para fazer aparecer o rosto nele contido. Esta forma morfológica de desenvolvimento parece ter algumas semelhanças com o fenômeno que se observa na vida das plantas. Enfim, esse rosto em miniaturas se mostra em 3 dimensões como um rosto normal, pelo menos no exterior, reproduz a figura de um indivíduo normal, salvo nas proporções. Psychic Science, 1929. Pags. 200-1. Em uma outra relação sobre os mesmos fenômenos e se referindo ao conjunto dos fatos, observe o Dr. Hamilton, dos 13 rostos fotografados até aqui, todos, menos um, são rostos em miniatura, ainda que todos, menos um, sejam figuras de pessoas adultas. Essas miniaturas delicadas, que não atingem 1/3 do rosto da médium, são perfeitas em seus traços e parecem vivas. Elas se impõem então aos pesquisadores como uma fonte inesgotável de estudos e maravilhas. Graças ao relevo que as sombras conferem aos traços da figura, assim como ao fato da incidência produzida pela luz nas pupilas dos olhos, como se observa nas fotografias tomadas em ângulos diferentes, obtém-se excelente prova de sua formação em 3 dimensões. Uma outra circunstância de grande valor científico consiste no fato de que todos esses rostos ectoplásmicos são cercados desta substância em condições amorfas, de maneira a fazer supor que elas se formam no invólucro da substância que se fende quando a organização do rosto está completa. Se esta hipótese é exata, e nossas experiências o demonstram muito eficazmente, achamos-nos em face de um processo embrionário semelhante ao de todo processo gerador natural. Notarei que essa analogia já foi assinalada pelo Dr. Gelley. Psychic Science, 1931, pag. 268. O Dr. Hamilton evita construir teorias, entretanto sente-se que ele está muito impressionado com o fato dos rostos minúsculos de defuntos que afirmam estar presentes e que são identificados e, sobretudo, com o outro fato das admiráveis provas de identificação pessoal que se ligam à imagem materializada de Spurgeon. O que faz com que ele conclua dizendo: é verdade que grande número de pesquisadores eminentes, no domínio das pesquisas psíquicas, se propuseram ignorar ou antes ocultar o traço característico de natureza subjetiva que sempre está associado à emissão de ectoplasma. Essa atitude foi sábia no primeiro período transitório, no decurso do qual se tratou, sobretudo, de certificar-se da realidade dos fenômenos, mas, presentemente, é chegado o momento em que podemos e devemos analisar os fatos em seu conjunto, isto é, tomando seriamente em consideração a circunstância da inteligência ou das inteligências interpostas, que dirigem os fenômenos. Devemos fazê-lo com um cuidado escrupuloso e com a mesma coragem moral que empregamos em analisar as maravilhas da substância ectoplásmica. Psychic Science, 1929, pag. 208. Eis palavras serenas, sábias e sagradas, que infelizmente não serão muito facilmente ouvidas pelos investigadores eminentes aos quais o Dr. Hamilton faz alusão. Não importa que a circunstância das inteligências interpostas, que acompanham sempre estas manifestações, seja a mais importante para a penetração de sua origem. Notarei, a esse respeito, que o conjunto das manifestações de que falamos já nos permite entrever qual deveria ser a orientação do pensamento científico para chegar ao fim desejado. É que, se os fenômenos em questão parecem ser produtos da ideoplastia, se parecem ser criações de um pensamento e de uma vontade exteriorizadas tomando forma concreta, não é menos verdade que tudo contribui para demonstrar que esse prodígio não deveria ser sempre exclusivamente atribuído ao poder supranormal do pensamento e da vontade dos vivos, animismo, mas também, conforme as circunstâncias, ao pensamento e à vontade dos defuntos, espiritismo. E no caso em questão, no qual se obtiveram imagens de defuntos que os experimentadores não conheciam e que deram excelentes provas de identificação pessoal, esta segunda versão da hipótese ideoplástica teria todas as probabilidades de ser verdadeira.
Jamais deixarei de repetir que o animismo e o espiritismo, longe de serem hipóteses opostas, são complementares uma da outra e ambas necessárias à interpretação espiritualista dos fenômenos mediúnicos. Efetivamente, se a sobrevivência é um fato, só se pode encontrar nas profundezas da subconsciência as faculdades supranormais do espírito, já formadas, posto que ainda em estado latente, faculdades que não poderiam ser criadas do nada, no momento da morte. Se assim é, essas faculdades devem emergir, por jatos fugazes, nas crises de menoração vital às quais os indivíduos estão sujeitos, sono fisiológico, sono mediúnico, síncope, narcose, coma. Ora, é justamente o que atestam os fenômenos anímicos, que, pelo simples fato de existirem, provam que o homem já é um espírito durante a sua vida na carne, na expectativa de exercer suas faculdades espirituais latentes em um meio adaptado, depois da crise da morte. Donde ainda uma vez, a existência dos fenômenos anímicos constitui uma condição indispensável para admitir-se a existência dos fenômenos espíritas. Segue-se daí que, do nosso ponto de vista e graças ao fenômeno anímico da ideoplastia, devemos conjecturar que aquilo que um espírito encarnado pode fazer, um espírito desencarnado deve poder fazer também, com a vantagem, para este último, de poder realizá-lo muito melhor, visto achar-se livre do invólucro carnal, que cria um obstáculo, em certa medida, ao exercício das faculdades transcendentais do espírito. Concluímos, a análise do caso em questão nos autoriza a pensar que, em princípio, é inteiramente provável que as materializações minúsculas de rostos e de espíritos constituem simples simulacros do mesmo modo que várias fotografias transcendentais, porém simulacros projetados e materializados pela vontade das personalidades mediúnicas que operam e que, em certos casos, são as personalidades dos defuntos representados nas formações em apreço. Acrescento, todavia, que esta interpretação dos fatos admite várias exceções à regra, pois que se encontram condições especiais de manifestações, como, por exemplo, no caso da senhora Bisson e nos 3 casos análogos que vão seguir. Essas condições especiais exigem interpretações diferentes, considerando que as figuras minúsculas se mostram vivas e inteligentes. Fiz referência a uma dessas interpretações a propósito do caso relatado pelo Dr. Hamilton, notando que certas personalidades mediúnicas explicaram que elas se materializaram em proporções reduzidas porque não dispunham de ectoplasma suficiente para fazê-lo em proporções normais. Falarei de uma interpretação desses fatos quando tratar do caso 6, onde o rosto apareceu em forma reduzida a fim de não despender muita força. Com as duas interpretações que acabo de indicar, estamos em condições de responder, por completo, as seguintes interrogações da senhora Bisson: se, como supõem os espíritas, são espíritos de desencarnados que vêm visitar-nos, de qual esfera desce esta forma em miniatura? Donde provêm estas manifestações insólitas? Finalmente, dever-se-ia conjecturar que estas últimas só são simples simulacros projetados e materializados pela vontade das personalidades mediúnicas que operam, ao passo que as figuras minúsculas, vivas e inteligentes, não proviriam de nenhuma esfera espiritual especial, elas se organizariam em proporções minúsculas ou por falta de ectoplasma à sua disposição ou pela vontade das próprias entidades que se materializavam e que assim agiriam para não gastarem muita força. Acrescento que essas duas interpretações receberão, pouco mais adiante, confirmações absolutamente decisivas. Caso 3. Tiro este episódio da obra da senhora Anne-Louise Fletcher, The Atom Veiled, A Morte Sem Véu. Ele adquire maior importância probatória pelo fato de a autora que relata o fato, do qual foi testemunha, achar-se em companhia do conhecido metapsiquista norte-americano Dr. Edward Carrington, experimentador meticuloso, prestidigitador habilíssimo, com 30 anos de experiências nas pesquisas psíquicas e autor da obra The History of Psychic Science, História da Ciência Psíquica. Escreve a senhora Fletcher: em Washington tive ocasião de assistir, em casa de um amigo, a uma sessão com a bem conhecida médium senhorita Ada Bessenet de Toledo, Ohio. A sessão se realizou em completa obscuridade, porém o Dr. Edward Carrington estava sentado à direita da médium e vigiava-lhe atentamente todos os movimentos. Não tardamos em ver aparecer as habituais luzes que iam e vinham à altura do teto. Em seguida, vozes diretas, masculinas e femininas, se fizeram ouvir no alto, cantando solos e duos. Quando as primeiras formas materializadas apareceram, iluminando a si próprias, entrevi, de maneira fugaz,
O rosto de minha mãe, o qual me apareceu depois sob a forma de um camafeu. Um dos meus amigos, falecido havia já algum tempo, se materializou tão perfeitamente bem que lhe percebi, na face direita, um grande sinal natural que o caracterizava. Naturalmente, nesse grupo de 8 pessoas não fui a única a ser favorecida com essas manifestações. O fenômeno, porém, que mais me surpreendeu, interessando-me grandemente, foi a materialização de uma figura com altura de 14 polegadas, cercada de longo